Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Altas horas, né? Vamos ficar até de madrugada, é isso? Bom, antes de me apresentar profissionalmente, eu gostaria de me apresentar como tricolor, porque aqui todos nós somos, né? Eu nasci no dia 27 de junho de 1971, algumas horas antes do Fluminense ser campeão carioca, em cima do Botafogo com gol de Lula. Então, eu tinha realmente que ser tricolor, para começar. Bom, na minha infância, assim, por volta dos meus 5, 6 anos, eu tive o prazer de ir a primeira vez ao Maracanã assistir a Máquina Tricolor, né? O time montado pelo presidente Francisco Horta, que foi o time mais encantador que nós tivemos na nossa história, citado, inclusive, pelo Hélio Viana agora há pouco. E aquele clube, aquele time me encantou. Eu já era tricolor desde antes, mas a primeira experiência no Maracanã é inesquecível. E aquele time, poxa, fazia qualquer criança ficar encantada. E assim eu fui me tornando cada vez mais tricolor, e não tem espaço no meu corpo mais de tão tricolor que eu sou. Bom, nos últimos anos, principalmente com o crescimento do nosso rival e a escassez de títulos do Fluminense na era pós-Unimed, eu ficava muito incomodado. Ainda estou, né? Mas eu ficava muito incomodado porque eu não via solução para o Fluminense. Eu não via. Simplesmente a gente via o nosso rival da Gávea cada vez mais aumentar suas receitas, através de um trabalho brilhante do Bandeira de Melo, né? Seguido depois pelo trabalho do Landim. Começaram a conquistar títulos e o Fluminense ali lutando para não cair para a segunda divisão. Então aquilo ia me incomodando. Tem que ter alguma solução para o Fluminense. Tem que ter. Nem se falava sobre SAF ainda. E aí eu comecei a olhar o que para mim era muito óbvio. A solução, cada clube tem o seu DNA, certo? O Flamengo, por exemplo, é um clube de massa, com 40 milhões de torcedores. Talvez nem tudo isso, mas falar que seja. Mas é a maior torcida do Brasil, assim como o Corinthians, são clubes de massa. Então as receitas, elas acabam sendo realizadas de forma muito natural, porque o marketing, os patrocinadores, a bilheteria dos jogos desses clubes que tem mais torcida, o sócio-torcedor, além dos patrocinadores, os direitos de TV, esses clubes acabam tendo uma receita maior em todos esses segmentos. E o Fluminense? O que o Fluminense tem de bom, assim, de diferencial, que é realmente, assim, se não for o melhor, é sem dúvida nenhuma uma das melhores bases do Brasil? Xerém. Xerém, como o amigo ali acabou de citar, e também havia sido citado os garotos da Vila do Santos, né? Então, no mínimo, o Fluminense tem aí uma das 5 melhores bases do Brasil. O Fluminense talvez não consiga revelar um Neymar, como o Santos revelou, não conseguiu ainda, mas o Fluminense revela uma quantidade enorme de bons jogadores. Em termos de quantidade, não tem um clube que revele tantos bons jogadores como o Fluminense, e eu vou mostrar isso para vocês. Bom, então eu comecei a estudar o quê? O futebol de base. É dali e só dali que poderia vir a solução para o nosso clube. Então, eu comecei a estudar, a pesquisar sobre o assunto, modelos que poderiam tornar o Fluminense ainda mais competitivo, e comecei a formular esse trabalho de forma muito embrionária. Antes de qualquer coisa, eu fui fazer uma pesquisa sobre os jogadores da base do Fluminense e de todos os clubes do Brasil, todos os clubes grandes. Obviamente que seria impossível fazer esse trabalho para todos os clubes do Brasil.
mas para todos os clubes grandes nós realizamos. E aí, uma vez eu tinha que dividir isso com alguém, né? Porque eu percebi assim uma possibilidade ali que eu nunca tinha ouvido falar, nenhuma pessoa no meio do futebol havia pensado nisso, e eu tinha que dividir com alguém. E aí eu fui dividir com o Diego, que trabalhou comigo muitos anos no Ponto Frio. Depois eu levei ele para o SESC, trabalhamos muito tempo. Nós somos especialistas em análise de negócios, planejamento estratégico, planejamento financeiro, área de orçamento, estudos, pesquisas. Trabalhamos com todas essas áreas no SESC e antes no Ponto Frio. E principalmente análise de informações, análise de dados. Isso é uma característica tanto minha quanto dele. E eu precisava dividir o que eu tinha acabado de descobrir. Eu tinha acabado de descobrir uma solução para o Fluminense, que eu vou apresentar a vocês. Então, agora eu vou fazer uma apresentação rápida minha. Eu sou economista formado pela Universidade Federal Fluminense, com MBA em Gestão Empresarial. O Diego, que também participou desse trabalho e participa até hoje, tanto que está aqui, também é formado pela mesma Universidade Federal Fluminense, também em Economia. Nós temos essa característica de sempre, através dos trabalhos analíticos que fazemos, buscarmos uma solução. Porque mostrar resultados é uma parte do trabalho, é a parte menos importante. Você mostrar resultados e não trazer solução alguma, não resolve nada. Você tem que buscar soluções, buscar caminhos para uma empresa, caminhos para um clube, caminhos para qualquer instituição. Então, como eu havia falado anteriormente, eu comecei a estudar os jovens talentos do Fluminense e de todo o Brasil. Bom, esse slide, quando eu falei com o Diego, eu falei, Diego, eu tive uma ideia meio louca aqui, mas eu acho que faz todo sentido. Eu acho que o futebol brasileiro ele consegue ser retratado através de uma analogia. É uma cadeia alimentar. Por quê? O futebol brasileiro e mundial, né? Você tem lá os clubes, maiores clubes do mundo, como Real Madrid, Barcelona, PSG e muitos outros. Você tem aqueles clubes também europeus, mas do segundo escalão, e são clubes revendedores. São clubes que não têm tanta ambição em ser campeão da Champions, ou serem campeões até dos próprios campeonatos nacionais. Eles têm como objetivo principal ganhar dinheiro com futebol. Ganhar dinheiro com futebol comprando jogadores baratos, principalmente nos mercados periféricos, e vendendo para os clubes maiores, que são o Gavião. Como vocês sabem, o Gavião se alimenta da cobra, né? Então vamos descendo aqui na cadeia alimentar. Depois vem os clubes brasileiros, argentinos. Eu coloquei ali apenas clubes brasileiros, mas tem clubes brasileiros, argentinos, hoje em dia até clubes africanos, clubes espalhados pelo mundo, que são fornecedores de matéria-prima. O futebol brasileiro e o argentino, principalmente esses dois países, sempre forneceram grandes jogadores para o mundo do futebol, né? Nós temos aí, se eu for falar aqui, eu não paro, Pelé, Maradona, Messi, e tantos outros, Rivelino. Então, Brasil e Argentina têm essa vocação de revelar jogadores de altíssimo nível. Então, que seria o sapo, né? A cobra se alimenta do sapo. Aí vem, logo abaixo, clubes de menor expressão, que alimentam os clubes logo acima. E os clubes minúsculos. Então, o que acontece? Indo agora na outra direção, no outro sentido, o clube pequeno costuma ser fornecedor de matéria-prima para o clube
um pouco maior, que fornece matéria-prima para os clubes medianos nessa cadeia alimentar, que são os brasileiros, que fornecem, os clubes brasileiros, quantas vezes nós já vimos o Fluminense vender jogadores para clubes de Portugal e outros clubes brasileiros, tantos que vendem para o Porto, para o Ajax. O Romário jogou no Ajax, não, no PSV. E o Ronaldo Fenômeno no Ajax, né? PSV também. O PSV e o Ajax estão ali na mesma escala, sendo que o Ajax tem mais perfil comprador até do que o PSV. Calhou desses dois brasileiros terem jogado no PSV, rival do Ajax. Tem o Shakhtar Donetsk, que mais recentemente também adquiriu muitos jogadores brasileiros, principalmente. E esses clubes, o que acontece? Quando os jogadores são testados nesse mercado europeu, nesses clubes de segundo escalão, os grandões da Europa ficam de olho e adquirem jogadores do Benfica, do Porto, do Ajax e assim por diante. Pode passar, Diego, por favor. Momento de expectativa. Bom, quais são os objetivos desse estudo, tá? Como a apresentação, talvez algumas pessoas estejam distantes, eu vou ler, tá, para que todos consigam entender, e aí eu vou dissertar sobre cada tópico. Bom, este estudo pretende avaliar o mercado de jovens talentos e encontrar soluções que possibilitem aos clubes maximizar as receitas oriundas da venda de jovens talentos do futebol brasileiro. Bom, quais resultados esperamos através dessa solução? Aumento da eficiência na gestão do ativo do futebol. Nós pretendemos cada vez mais que os nossos jogadores da nossa base tenham eficiência. A gestão desses valores seja feita da melhor maneira possível. Bom, como vocês verão mais à frente, a possibilidade de, no mínimo, dobrar a receita da venda de jovens talentos de Xerém. Vocês vão entender mais à frente, tá? Esse ponto é o mais importante, né? É o que a gente está buscando, dinheiro novo. Próximo ponto, oportunidade de zerar ou diminuir drasticamente as dívidas dos clubes brasileiros. Eu coloco no plural porque esse estudo serviria para qualquer clube brasileiro, tá? Mas, no caso, obviamente, é para o Fluminense que a gente está mostrando em primeira mão. Trazer competitividade e equilíbrio ao futebol brasileiro, justamente para diminuir essa diferença absurda que tem hoje entre alguns clubes que estão com uma receita acima de 1 bilhão, como o Flamengo, e outros com receita próxima a 1 bilhão, de outros clubes. E isso deve-se muito por conta dos direitos de transmissão. Alternativa às SAFs. Obviamente, se nós estamos falando de dinheiro novo, que poderia ser o que nós precisamos para não virarmos SAF, por que não? Planejamento da carreira de jovens talentos do clube. Vocês vão entender mais à frente, quando eu trouxer a solução, que esses jogadores terão uma oportunidade única, que nenhum outro clube do Brasil oferece. Metodologia, falar um pouquinho sobre metodologia, tá? O início de todo o trabalho foi a mineração de dados, tá? Coleta de dados em inúmeras fontes, tá? Estamos falando aí de transfer marketing e muitas outras.
Higienização da base de dados. Isso aí é bem técnico, talvez vocês não se interessem tanto, mas é basicamente fazer com que a base ela seja qualificada, tá? Formatação dos dados, obviamente, em gráficos, tabelas, mapas, vocês vão ver mais à frente no dashboard. Criação de indicadores, fundamental para qualquer empresa. Eu fico impressionado que o Fluminense não tem um indicador de performance, né? Não tem nenhum. A gente sabe, quero chegar em 5º lugar, mas aí chega em 15º. Quero ser semifinalista da Libertadores, aí ganha a Libertadores. O negócio é completamente descasado. E estamos falando só de futebol. Não tem indicador de receita, não tem indicador de despesa. Eu quero reduzir 10% da minha despesa. Não tem meta. É um clube sem meta. É um clube sem indicadores, sem nada. Não tem gestão alguma o Fluminense. Dashboard. Depois da mineração de dados, partimos para o dashboard. O dashboard nada mais é que um painel com diversas informações, nesse caso, dos jogadores da nossa base. Tá? A conexão das informações, as informações têm que ter uma conexão, as interfaces amigáveis, automatizações foram feitas nesse trabalho para permitir uma série de análises e interatividade da ferramenta. Análise. Não adianta nada você ter informação, por mais bonitinha que ela seja, né, uns gráficos legais, uns mapas, umas tabelas, se você não tiver análise por trás. E são vários tipos de análise. Tem análises estatísticas e financeiras, identificação de oportunidades, maximização dos resultados, análise cruzada e comparativa. Comparativa, por exemplo, comparando o Fluminense, a base do Fluminense, com a base de outros clubes. Só para dar um exemplo. Bom, aí o final, né, do trabalho, obviamente, é a modelagem e a proposta. Né? Então tem a modelagem do negócio, nesse caso, da base do Fluminense, a definição do ponto ótimo de venda. Vocês vão entender mais à frente que existe um ponto ótimo. Para quem já estudou microeconomia, tem um ponto ótimo, que é o momento adequado para a realização da venda. Mensuração do valor total da nossa base, o valuation, né? E a proposta final. Bom, essa é a tela inicial do dashboard, tá? Aqui é uma apresentação em PowerPoint. Obviamente que não é uma imagem, né? São imagens que vão ser mostradas a partir de agora, tá? Mas, obviamente, tem uma ferramenta por trás, que é o Power BI, onde é possível realizar vários filtros, várias análises, conforme a necessidade de cada momento. Bom, eu não vou explicar gráfico a gráfico, que eu acho que não é muito, ficaria muito extenso e talvez vocês nem consigam ver, porque os gráficos, por mais que o telão seja grande, são diversos gráficos. O que eu quero que vocês entendam e prestem atenção é na valorização, na flutuação dos jogadores ao longo do tempo. Flutuação de valor dos jogadores. Tá? Bom, tem filtros, diversos filtros no dashboard. Esse gráfico aqui é que é importante. Se vocês observarem, aqui ao lado tem os quadradinhos com o nome de vários jogadores. Então, se eu apertar o botãozinho ali, ele muda o jogador. Nesse caso aqui é o Neymar, tá? Mas se eu quiser mudar ali para o Alexandro, que agora está no Flamengo, né? Ou para o Antony, ou para o Arthur, eu vou mudando, tá? Essa base aqui
não é do Fluminense ainda, é da seleção brasileira, porque eu quero mostrar aos senhores que a relação que tem na valorização dos jogadores ao longo do tempo, quando eles saem do Brasil e vão para a Europa, ela se repete em cada clube. Todos os clubes têm o mesmo padrão. O jogador sai do Brasil e lá fora ele se valoriza e mais ou menos na mesma curva. Tá? Então, se vocês pegarem aqui, por exemplo, o Neymar, ele foi vendido em 2013. Vejam só. Olha, o Neymar foi vendido mais ou menos aqui, do Santos, para o Real Madrid. E olha a valorização para o Barcelona. Eu estou confundindo os times. Acho que demorou muito para começar a minha apresentação, deve ser isso. Então aqui, quando ele foi vendido para o Barcelona, né, mais ou menos por aqui, olha só a valorização que ele teve depois de alguns anos. Olha aqui a valorização, Neymar, a valorização do Felipe Coutinho, que foi vendido mais ou menos aqui e ele valorizou depois. E aqui é uma tabela onde tem todos os dados, nem cabem todos os jogadores aqui, que da seleção brasileira são mais de 50, que essa base são os jogadores que jogaram as Copas de 2018 e que jogaram ou estavam para jogar a Copa de 2022, porque esse trabalho foi feito antes da convocação final. Então, por isso que tem 50 jogadores, cerca de 50 jogadores, que são 23, né, que são convocados, né? 23 de 2018, mais os 23 de 2022, mais aqueles que estavam ali concorrendo às últimas vagas. Pode seguir, Diego. Eu vou já para aquele gráfico ali que é o mais interessante. Espera aí, não, né? Aqui não. Aqui é uma segmentação por posição. Você tem aqui, foram 15 atacantes avaliados, 13 meias, 9 laterais, 8 zagueiros e 3 goleiros, porque goleiro realmente, inclusive os goleiros de 2018, eles agarraram novamente pela seleção brasileira de 2022. Aqui você tem o valor de venda, né, dos jogadores, a venda feita pelos clubes brasileiros para os clubes europeus, está segmentado aqui por posição, e o valor máximo que eles atingiram lá na Europa. Tá? Então, vocês vejam aqui que a valorização, ela é, no pior dos casos, 282%. Não, 261 aqui. Mas é sempre muito acima de 200%. O jogador sai do Brasil, sei lá, por 10 milhões de euros, e quando chega num valor máximo lá na Europa, de 40, 50, às vezes 80 milhões de euros. A gente vai ver alguns casos, inclusive de jogadores do Fluminense. Então, nós temos aqui essa tabela com carinha dos jogadores, que vocês não devem estar conseguindo ver, e o valor de venda de cada um deles. Tem uma outra tabelinha dessa aqui também com valor máximo. Aqui é um gráfico interessante, porque ele mostra os jogadores, os países de destino. Por exemplo, a Espanha, foram vendidos 3 atacantes, 4 laterais e 2 meias. E assim se repete para cada país. Isso aqui é bom para você conseguir avaliar. Poxa, de repente a Itália contrata muitos zagueiros e a Espanha prefere atacantes. Então, quando eu vou vender um jogador, eu vou pedir para o empresário prospectar qual país. Se for um atacante, digamos que a Espanha seja o país que mais compra atacantes. Nem sei se é o caso. Mas vamos supor que fosse. Vai prospectar a Espanha. Assim como o André estava sendo prospectado para a Alemanha e acabou sendo vendido para a Inglaterra. Mas se você identifica melhor
o possível destino do jogador, você tem mais êxito na venda, né? E potencializa o valor, inclusive. Aqui é um recorte dos países de destino. Aqui, novamente, valor de venda, valor máximo atingido, tá? E a idade de cada um. Nós temos também a idade de cada jogador. Qual é a média de idade que o jogador é vendido? É de 21 anos, mas tem posições que você vende com 19, outras posições com 22. Então tem esse recorte também, tá? Olha só que beleza. Quando eu falei que o Fluminense é o clube que pode não ter o Neymar, pode não ter... Não vou falar daquele Júnior, não. Aquele lá não joga nada. É do time rival. Pelo menos na seleção ele não joga nada. Mas o Fluminense revelou 7 jogadores que fizeram parte da seleção brasileira nas 2 últimas Copas do Mundo. Depois vem o Corinthians com 6, o Atlético Paranaense com 5. Cadê o nosso rival? Cadê ele? Ih, tá aqui embaixo, né? O Vasco, tadinho, quase nem aparece. Botafogo, então, é pequeno mesmo, nem aparece. Então, temos aqui esse recorte, que foram basicamente os clubes que revelaram jogadores para a seleção nos últimos anos. Vou passar esse aqui, porque esse aqui a gente vai mostrar lá na frente. Aqui é por ano. Quanto que é valorizado por ano. Vocês podem ver aqui que no caso da seleção brasileira, quando chega aqui no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ano, sétimo ano, é o valor máximo que os jogadores atingem. Porque a seleção brasileira é um pouquinho diferente, são os melhores jogadores do Brasil, de cada clube. Então essa maturação ela acontece um pouco depois. Tá? Vocês vão ver que no Fluminense ela acontece antes. Nos outros clubes também. Então, eu falei 50 jogadores, foram 48 jogadores que fazem parte dessa base. O valor de mercado máximo que eles atingiram foram 2 bilhões e 800 milhões de euros. Eles foram vendidos. Olha só essa diferença. Essa relação que eu quero que vocês entendam. Todos os jogadores aqui somados totalizaram 649 milhões de euros. Agora, olha o valor que eles atingiram na Europa. O valor máximo que eles atingiram. Isso aqui é 4 vezes mais. Pouco mais de 4 vezes mais. Né? Olha quanto dinheiro fugiu do Brasil e foi parar na Europa. Porque é o seguinte, a diferença disso aqui para isso aqui foi o dinheiro que o Brasil desperdiçou e que a Europa ficou. Porque esses jogadores foram jogar nos clubes europeus. Pode ser que até nunca tenham sido vendidos, como foi o Marcelo. O Marcelo fez a carreira inteira no Real Madrid, só saiu no finalzinho lá para a Grécia, se eu não me engano, né? Ah, essa eu acertei. Galatasaray. Tive cola aqui, tive cola. Olympiacos, aí. Eu ouvi errado. Estão me quebrando aqui. É pegadinha, pegadinha. Preciso do ponto eletrônico aqui. Mas o que importa é isso aqui, olha. 4 vezes mais, tá? Aqui é um mapinha, que é basicamente o destino dos jogadores, que já está refletido no gráfico que eu mostrei antes. E aqui a segmentação por valor máximo. Olha só, quase todos os jogadores da seleção brasileira atingiram um valor entre 20 e 100 milhões de euros, tá? E os outros, que são jogadores menos destacados da seleção, variaram aí de 10 milhões, de 20 milhões de euros para baixo, tá? Pode seguir aí, Diego. Vamos passar agora para o Fluminense. Bom, são os mesmos gráficos, tá? Mas eu fiz um recorte, porque como a gente está falando de Fluminense é o que realmente importa, eu fiz um recorte específico para alguns jogadores para mostrar que esse comportamento se repete, tá? Bom, nós tivemos aqui segmentação por valor máximo. Os nossos jogadores, 10 deles chegaram a um valor de 20 milhões de euros a 100 milhões de euros.
Olha só, 10 jogadores do Fluminense, no período, eu esqueci, me perdoem, de falar que essa base aqui do Fluminense, antes de iniciar a apresentação, essa base do Fluminense aqui é do período de 2006 a 2020, tá? 15 anos da base do Fluminense. Ah, mas por que que não tem o ano de 2021, 22, 23, 24, 25? Muito simples. Porque se o jogador saiu daqui em 2024, ele ainda não valorizou. Existe um tempo de maturação de qualquer jogador. Ele sai do Brasil, ele não adquire valor já no seu primeiro dia, muitas vezes nem no primeiro ano, nem no segundo ano. Esse tempo de maturação ele é um pouquinho maior. Tá? Então, era necessário que eu tivesse um período de pelo menos 4 ou 5 anos para verificar essa curva aqui. Essa curva aqui. Senão não dá tempo de observar a curva. Se eu pego o jogador que foi vendido, o André, que foi vendido em 2024, por 22 milhões de euros, hoje ele está valendo 25. A variação foi muito pequena. Mas o André, tudo leva a crer que o André vai chegar a 40, 50, talvez até mais milhões de euros, né? Então não dá para considerar jogadores que saíram recentemente do clube. Então a base, ela é substancial, são 15 anos de futebol do Fluminense, e aqui não tem apenas os casos de sucesso não, tá? Aqui é a avaliação da base mesmo. Eu tenho os principais jogadores do Fluminense, aqueles que todo mundo sabe, que foram destacados na nossa base, que foram para a Europa, que são destaque na Europa, como foi o Fabinho, como foi o Marcelo, o Thiago Silva e tantos outros. Mas também tem os Marcos Júnior da vida. Tem vários jogadores que não tiveram destaque nenhum quando foram jogar fora do país. Então, o que vocês vão ver ao final do trabalho é real, não é um número que está influenciado apenas pelo sucesso. Aqui nós temos os jogadores que tiveram sucesso e valorização e jogadores que não tiveram sucesso e alguns até desvalorizaram. Porque seria muito fácil, e eu não tenho esse hábito, graças a Deus, de espremer os números, de fazer a matemática a meu favor. Isso eu não farei. Sou profissional e o que eu estou mostrando para vocês aqui é a realidade da base do Fluminense nesse período de 15 anos. Então, aqui você tem... Os números são muito pequenininhos, nem daqui eu estou conseguindo enxergar, tá? E aqui são os gráficos de valorização de cada um deles. Mas agora no próximo slide, acho que é no próximo, vai ter ampliação. Olha só, eu selecionei aqui 4 jogadores, tá? Para vocês observarem que em todos eles, e isso se repete em todos aqueles que tiveram sucesso na Europa, tá? Vocês vão observar aqui, ó, que onde tiver a setinha verde foi o momento da venda, tá? Então vocês podem ver aqui, por exemplo, o Richarlison. Saiu do Fluminense em 2017 por 12,4 milhões. Olha o valor que ele chegou na Europa 3 anos depois. 65 milhões de euros. É simplesmente 5 vezes mais. Lembra daquele número? 4,5, entre 4 e 5 vezes mais? Essa é a média. Os jogadores, quando saem do Fluminense e dos demais clubes brasileiros, eles atingem na Europa 4, 5 vezes mais o valor que eles foram vendidos aqui do Brasil. Quer ver um exemplo? Vinícius Júnior. Todo mundo falou que o Vinícius Júnior foi vendido bem pra caramba, foi a maior venda da história do futebol brasileiro na época, 45 milhões de euros. Quanto que ele vale hoje? 200. Novamente, 4 a 5 vezes mais. Então, esse comportamento, ele se repete tanto nos jogadores do Brasil, dos clubes brasileiros, como no Fluminense. Óbvio, tem uma variaçãozinha aqui e outra ali. Eu posso afirmar para vocês que o clube que melhor vende jogadores no Brasil chama-se Atlético Paranaense. Por isso mesmo, apesar deles estarem na segunda divisão, e espero que lá permaneçam para sempre, que eu odeio esse clube,
Mas tem que reconhecer que o trabalho feito lá é de primeiríssima qualidade. Eles não vendem um jogador barato. É um clube sem dívidas, ou com uma dívida muito pequena, né? Então eles têm essa possibilidade. E aí, por isso mesmo, se ele vende bem, mesmo o jogador valorizando na Europa, não vai chegar nessa relação de 4, 5 vezes mais. Mas é mais de 3 vezes. Os jogadores do Atlético Paranaense valorizam mais de 3 vezes. Porque é uma coisa meio óbvia. O que dá valor ao jogador, o que faz com que o jogador adquira valor ao longo do tempo, é o sucesso dele no melhor mercado do mundo, que é o mercado europeu. Então, isso, apesar do Atlético Paranaense vender bem, ainda assim, os jogadores triplicam de preço. No caso do Fluminense, quadruplicam, quase aumenta em 5 vezes. O Fluminense fica entre 4 e 5 vezes. Tá? Então, como eu estava falando aqui, Richarlison, vocês viram aqui, de 12 para 65. Vamos pegar agora aqui o Marcelo. 6,5 milhões de euros que ele foi vendido, atingiu aqui 70 milhões. Ele, 10 vezes mais. 10 vezes mais. O Fabinho, eu já vou antecipar para vocês, valorizou 70 vezes, ou até mais do que isso, porque ele foi vendido por 1 milhão de euros, ou meio milhão de euros, e adquiriu um valor, chegou a um valor máximo na Europa de 70 milhões de euros. 140 vezes, na verdade. Mas, é óbvio, tem aqueles que valorizam muito mais do que outros. Mas quando eu analiso o bloco de 30 jogadores, de 50 jogadores de cada clube, a média é uma valorização de 4 a 5 vezes. Isso se repete clube a clube, com as pequenas exceções para cima e para baixo. E o Fluminense, apesar de muitos criticarem as vendas do Fluminense, o Fluminense não está entre os clubes que vendem pior, não, tá? O Fluminense está na média. Está na média. Se a gente pegar o Vasco, por exemplo, Felipe Coutinho é uma vergonha. Esse aqui é o Thiago Silva. Olha o Thiago Silva. Foi vendido aqui por 10 milhões. 4, 5 anos depois bateu 40. 4 vezes mais de novo. 4 vezes mais de novo. Assim como ao Fabinho. O Fabinho até já tinha falado, né? Foi vendido aqui por meio milhão de euros, chegou a 70. Esse valorizou 140 vezes. Mas vão ter uns que vão valorizar 140 vezes, vão ter alguns que vão desvalorizar, inclusive alguns os jogadores que não têm sucesso no mercado europeu ou no mercado asiático, eles perdem valor. Mas quando a gente analisa o bloco do Fluminense, o bloco do Flamengo, o bloco do Palmeiras, do Corinthians e dos demais clubes, nós vemos uma relação de valorização de 4 a 5 vezes em relação ao valor que eles foram vendidos do Brasil para a Europa. Tá? E esse aí é o ponto principal do trabalho, porque é daí que vai vir a solução. Vamos seguir. Ó. Aqui é um gráfico. Esse gráfico aqui mostra que eu peguei, ó, também, pelo menos metade dos jogadores que não tiveram sucesso. Esses aqui não tiveram sucesso. Olha os valores que eles chegaram. Porque a coluna é o valor máximo que ele atingiu na Europa. E essa linhazinha amarela aqui são os valores que eles foram vendidos do Fluminense para os demais clubes. Então, aqui, ó, eu estou provando para vocês que pelo menos metade ou quase metade do trabalho são jogadores que não tiveram sucesso. E aqui estão aqueles que tiveram sucesso. Isso mostra que eu não distorço a matemática. Eu não espremo números, eu mostro a realidade. Então a gente tem aqui, por exemplo, obviamente, que eu já tinha até falado, o Fabinho, olha só, foi vendido por isso aqui e chegou nesse valor. E aí aqui está do maior para o menor, a maior diferença. Olha só, esses aqui todos, ó, esses aqui todos, isso aqui foi dinheiro que ficou para a Europa. A diferença entre os valores da venda do Fluminense para o clube europeu e os valores que eles adquiriram na Europa, tá? No caso do Fluminense, vejam bem, no total,
o Fluminense vendeu 132,6 milhões de euros nesses 30 jogadores, né? 30. 132 milhões de euros. Se jogarmos aí para... obviamente que tem que trazer a valor presente, nós fizemos isso, vocês vão ver mais à frente. Agora, olha o valor que eles atingiram na Europa, 562 milhões de euros. Olha aqui. Isso aqui vai dar o quê? 4 vezes, né? 400. 520 daria... 530 seria 4 vezes. É um pouco mais de 4 vezes. 4, alguma coisa. Essa relação aqui. Esse número é 4, pouco maior do que esse aqui. Então o jogador vale 4 vezes mais do que o valor de venda. Aqui tem uma tabelinha também que mostra exatamente isso, o valor de venda, o valor máximo e a variação. Obviamente que aqui são só alguns, mas nós temos de todos, tá? Aqui, para colar aqui no Power BI, essa imagem aqui ela ficou restrita a esses aqui. Mas todos os dados aqui são de todos os jogadores, tá? Pode seguir, Diego. Bom, por posição, nós temos aí 12 atacantes vendidos, 10 meias, 4 laterais, 3 zagueiros e 1 goleiro. O Fluminense vende mais atacantes e meias. Talvez esse seja o nosso DNA. Mas será que o Fluminense não deveria estar trabalhando melhor os seus zagueiros e laterais? Será que o Fluminense não está perdendo a oportunidade de ganhar dinheiro se ele focar, se ele revelar apenas atacantes e meias? Está aí uma das análises que a gente pode tirar desse trabalho. Me parece muito concentrado em atacantes e meias, 22 de 30, mais de 70%. De repente tem oportunidade aqui de revelar mais laterais, mais zagueiros e assim por diante. Aqui tem um recorte, é a mesma coisa, tá? O valor de venda, o valor máximo por posição e a variação, que é gigantesca em todos os casos. Aqui é o recorte de cada jogador. Os países de destino, alguns jogadores da nossa base saíram para clubes do Brasil mesmo, como o Scarpa, né? Scarpa é um deles. O país que nós mais vendemos jogadores foi o Reino Unido, né? Inglaterra. Seguido aqui da Itália e Portugal. E os outros países com a quantidade menor de vendas. Será que o Fluminense está prospectando, por exemplo, a Espanha? A Espanha, o Fluminense quase que não vendeu. Foi o Marcelo e sei lá mais quem. O Fluminense está concentrando muito seus esforços em vender para a Inglaterra apenas e para a Itália e Portugal? Porque isso aqui é um trabalho que envolve o empresário, né? O empresário do jogador, ele deveria ter um direcionamento do clube. Olha, eu acho que o André, digamos, que foi vendido ano passado, pode ser prospectado para a Alemanha também, né? Então esse recorte aqui é interessante também. Aqui são os países de destino, né? Aqui é a mesma coisa. Pode seguir aí, Diego. Bom, aqui nós chegamos já numa parte bem interessante do trabalho. Isso aqui já foi trazido a valor presente, tá? E aqui está transformado em reais, não mais em euros, porque a nossa moeda é o real. Então nós tivemos aí, nesses 15 anos, os valores trazidos a valor presente, tá? 1.246 milhões de reais em venda. Tá? Só que esses jogadores, esses mesmos jogadores aqui vendidos, chegaram juntos, esse bloco de jogadores, chegaram a valer praticamente 4 bilhões e 600 milhões de reais. Novamente, aquela proporção de 4 para 1. De 4 para 1. Tá? Agora, e 4 anos depois? 4 anos depois, eu atinjo quase 3 bilhões e meio de reais, que é 3 vezes mais, aproximadamente, né, do que o valor que eles foram vendidos. Essa curva que eu mostrei da seleção brasileira lá atrás, olha como ela é um pouco diferente no Fluminense. Aqui no 4º, 5º ano, é o ponto máximo.
Então, os nossos jogadores, eles atingem o seu maior valor depois de 4, 5 anos no mercado europeu. Tá? Como vocês podem ver aqui. Depois começa a haver um declínio, né? Uma desvalorização. Aqui são os países de destino, não vou me ater a isso. Aqui é um recorte dos valores, o valor máximo, né? Nós temos aí de 0 a 10 milhões de euros, é a maior parte dos nossos jogadores, porque realmente muitos aqui não tiveram sucesso, né? De 20 a 100 milhões, por outro lado, né? Tivemos de 20 a 100 milhões de euros, 10 jogadores que chegaram a um valor entre 20 e 100 milhões de euros, que são valores absurdamente altos, né? E um percentual menor aqui de jogadores que ficaram entre 10 e 20 milhões de euros. Aí aqui dividido por posição, tá? Esse número aqui eu já falei que vem daqui, né? 132, que aqui está em euro, mas eu prefiro que agora a gente comece a falar em reais, tá? Isso aqui são os valores corrigidos pelo GPM, pelo euro, ano a ano, tá? Então, esses valores foram trazidos a valor presente, utilizando o IGPM e o euro, tá? Pode passar. Bom, acabei falando um pouquinho sobre esse gráfico agora há pouco, né? Então, não vou me repetir. O valor aumenta, o valor máximo é sempre, praticamente em todos os clubes, inclusive no Fluminense, 4 vezes maior do que o valor da venda. Eu não estou falando unitariamente, tá, gente? Estou falando do bloco. Esse bloco de 30 jogadores tiveram uma variação, chegaram a um valor 4 vezes maior. E após 4 anos, a um valor 3 vezes maior. Esse ponto aqui é o ponto ótimo para a solução que eu vou trazer. Tá? Saving de 4 anos, vocês vão ver já já. Bom, como dito, período analisado de 15 anos, de 2006 a 2020. O valor máximo atingido de 4 bilhões e 600 milhões. A venda após 4 anos, 3,5 bilhões. Nós poderíamos salvar, saving, né? É a diferença entre o valor de venda e o valor máximo, tá? É esse dinheiro aqui que foi parar na Europa. Para o Fluminense ficou só 1 bilhão e 200. Aí aqui tem um indicador bem interessante. Pode passar, Diego? Qual é a eficiência do modelo atual? A eficiência do modelo atual é de 27%. Ah, mas que número é esse? Deixa eu entender. É esse valor aqui que nós vendemos pelo valor máximo que eles atingiram. Eu só consegui vender esse número aqui, é 27% desse aqui. A minha eficiência é de 27%, tá? A eficiência do modelo proposto, ela salta de 27% para 76%. Tá? Vocês vão entender já já quando eu trouxer a solução. Bom, aqueles números que vocês acabaram de ver são os números do realizado, do passado, de 2006 a 2020, tá? Agora eu estou trazendo aqui, a Demar, que esteve na última reunião que eu apresentei o trabalho, ainda não tinha essa parte do projetado, mas eu projetei o nosso futuro, porque se nós estamos pensando numa solução para o Fluminense, a gente tem que pensar no futuro. Então, com base no passado, eu projetei o futuro. E como que eu fiz isso? De 2006 a 2015, os jogadores eles eram vendidos por um valor bem menor e eles adquiriam também um valor muito menor na Europa. Porque o mercado do futebol ele está cada vez ficando tendo valores maiores. Os jogadores estão valendo cada vez mais. Se nós pegarmos, coitado do Pelé, né, Hélio? Coitado do Pelé, teria sido vendido por quanto naquela época? Por quase nada, né? Assim como o Zico, se eu não me engano, foi vendido por 4 milhões de dólares. Olha que coisa.
O Rivellino deve ter sido por isso também. E aí nós vimos depois o Romário por um pouquinho mais do que isso. Aí o Ronaldo Fenômeno um pouco mais. E hoje nós vemos o Vinícius Júnior sendo vendido por 45. Teve agora o Endrick, acho que foi 70 milhões de euros. Ou seja, o mercado está pagando cada vez mais. Então eu não poderia projetar de forma alguma por um passado já distante. E o que eu fiz? Eu analisei as vendas do Fluminense ano a ano, as vendas de todos os clubes brasileiros ano a ano, e observei que esse boom de valorização, tanto na venda do Brasil para a Europa, como na venda de um clube europeu para outro clube europeu, ela passou a acontecer de uns 10 anos para cá, ou seja, de 2016 para cá. Não à toa, se eu não me engano, o Vinícius Júnior foi vendido em 2017. Né? Ele e o Rodrigo, salvo engano, foram vendidos em 2017, 2018. Então teve um boom nessa época, 2016 em diante. Então eu peguei os 10 anos, e aí sim eu incluí os jogadores vendidos pelo Fluminense de 2021 a 2025. Então eu peguei todas as vendas que o Fluminense realizou de 2016 a 2025, totalizando 10 anos, tá? E basicamente deu um valor já corrigido, tá? Porque se você pegar os valores lá em euros de cada jogador, somar tudo e pegar a cotação do euro hoje, não vai dar esse número aqui. Mas o euro tinha uma outra cotação em 2016, 2017, 2018 e assim por diante. Assim como teve também a inflação, o IGPM, que corrige todos esses valores em reais. Então aqui já é o valor de venda trazido a valor presente, tá? O Fluminense vendeu, se fosse hoje, tivesse vendido todos hoje, seria 2 bilhões, arredondando, né? 2 bilhões. O valor máximo desses jogadores, projetando, pegando aquela relação observada em todos os clubes brasileiros, inclusive no Fluminense, de cerca de 4 vezes, é um pouco menos, porque eu peguei a relação total de todos os clubes brasileiros, há uma variação aqui, ó, de 2 para 7,4. Chega perto de 3 vezes e meia, mais ou menos, tá? Eu não coloquei 4 porque 4 não é... Eu não posso pegar apenas o número do Fluminense, eu tenho que pegar a maior base possível. Eu peguei uma base com mais de 500 jogadores. E nessa base de 500 jogadores, a valorização que eles chegaram em relação ao valor de venda foi essa relação aqui, de 7,4 para 2, que dá 3,7, que é quase 4. Né? Mas para ficar o mais... É uma projeção difícil de fazer, né? Porque não existe perfeição nisso. Existe critério. Eu adotei o critério de pegar a maior base possível do que pegar uma base só de 30 jogadores, que é o caso do Fluminense. Tá? Então nós tivemos aí os jogadores vendidos de 2016 a 2025, já incluindo o Cauã Elias, hoje valeriam 2 bilhões e chegarão provavelmente no futuro, todos esses jogadores vendidos pelo Fluminense nesses últimos 10 anos, chegarão provavelmente a um valor próximo de 7 bilhões e 400. Após 4 anos, esses mesmos jogadores aqui, esses 10 anos de jogadores aqui, chegarão a 5 bilhões e 600 milhões. Tá? Pode passar, Diego. Vamos que vamos. Qual é a proposta final? Alguém faz ideia? Só quem já assistiu. Bom, a proposta final... Manda ver aí, Diego. Bom, com análise, eu vou ler porque nem todos vão conseguir ler. Com análise dos resultados, foi definido que após 4 anos, vocês lembram daquela curva mostrada no slide anterior? Acho que foi o último do dashboard, que após 4 anos na curva,
é o momento que os jogadores vendidos pelo Fluminense atingem o seu maior valor. Então, se nós tivéssemos vendido Oi. Alô, alô, pronto. Oi. Voltou? Deixa eu pegar o gancho aqui. Bom, com a análise dos resultados foi definido que após 4 anos, no novo modelo, é possível aferir um ganho extremamente superior ao modelo atual e, ao mesmo tempo, diminuir o risco do negócio. A proposta seria ceder, não é vender, os direitos de 50% dos jovens talentos menores do que 21 anos. O que significa isso? Nós vamos buscar um investidor para adquirir, durante o período de 15 anos, os nossos jogadores da base. Mas o pulo do gato não é esse, não. A estimativa seria de 1 bilhão, vocês vão entender por quê. Nós iríamos ceder os direitos, 50% dos direitos dos nossos jogadores por 15 anos. Tá? O Fluminense permaneceria com 50% e os outros 50% durante 15 anos seriam do investidor. Tá? Vamos lá. E receber 50% da venda desses jogadores após 4 anos no clube estrangeiro. O que eu estou propondo para o Fluminense? Estou propondo que o Fluminense pegue uma boa parte daquele dinheiro que está ficando para a Europa. O que eu estou sugerindo aqui é que o Fluminense faça uma parceria, seja com um grande clube europeu, seja com um grande investidor, como, por exemplo, esse grego que está querendo comprar, já está quase comprando a base do São Paulo, né? Que o Fluminense consiga um grande investidor para adquirir 50% da nossa base durante 15 anos. É um processo que é reversível. Ele não é irreversível como a SAF. Então, nós teríamos posse de 50% e depois de 15 anos, 100% dos jogadores seriam do Fluminense novamente. Tá? E a venda, ela ocorreria não do Fluminense para a Europa. Isso aqui é quebrar paradigma. A gente vai parar de vender jogadores diretamente para a Europa. Nós vamos ceder esses jogadores para esse grande clube investidor ou para um investidor. Esse investidor vai alocar nos clubes que ele achar mais pertinentes aqueles jogadores. E se for por acaso um clube que adquirir 50% da base do Fluminense, esse clube vai poder usufruir e testar aqueles jogadores durante 4 anos e vai poder aproveitar aquele jogador para o resto da vida adquirindo os outros 50% do Fluminense. Tá? Nós vamos chegar lá nessa solução. Bom, o que isso significaria para o Fluminense em termos de ganho? Tá? Vou começar da direita para a esquerda. 2 bilhões. Cadê? Aqui. Lembram que as nossas vendas dos últimos 10 anos, 2 bilhões de reais. Eu projetei 10 anos, através dos 10 anos eu projetei os próximos 15, tá? Porque os 10 anos dava um total de 1 bilhão 200 e alguma coisa, como vocês viram no slide anterior, num dos slides anteriores. Quando eu projeto os 15 anos, chego a 2 bilhões, tá? Então, a nossa tendência, baseado nos últimos 10 anos de venda, nos próximos 15 anos, nós venderíamos, se continuarmos no mesmo processo atual, 2 bilhões, conseguiríamos arrecadar 2 bilhões de reais, tá? Na proposta, o Fluminense pegaria, na largada, 1 bilhão
pela cessão dos direitos dos jogadores, tá? 50% dos jogadores, e pegaria 50% daqueles 5,6 bilhões. Você consegue voltar para o slide anterior? Aqui. Olha aqui. Esses jogadores, que a tendência seria que fossem vendidos por 2 bilhões de reais, se o Fluminense continuar vendendo para a Europa, se eu deixo esses jogadores irem para um clube europeu, depois de 4 anos eles estarão valendo 5,6 bilhões de reais. Tá? Agora volta lá. Então, se eu estou cedendo 50% dos direitos da minha base, depois de 4 anos, esses jogadores estarão valendo 5,6 bilhões. É óbvio que isso aqui não vai ser tudo de uma vez. Num ano eu vou revelar 2, 3, no outro ano 2, 3, mas esses 15 anos de jogadores que estarão indo para o mercado europeu, eles vão me render 5,6 bilhões. 50% será do Fluminense, 50% do investidor. Então, somando aqui, 1 bilhão que eu peguei pela cessão dos direitos, mais 50% de 5,6, isso aqui dá 3,8 bilhões. Vejam bem, eu estou cedendo metade dos direitos econômicos dos meus jogadores por 15 anos, mas ainda assim, com esse 50% aqui, e mais o valor da cessão dos direitos, dá um total de 3,8 bilhões, que é quase o dobro dos 2 bilhões que eu venderia, que eu arrecadaria se continuasse vendendo direto do mercado brasileiro para o mercado europeu. Então, esse modelo me traz um incremento na receita de vendas de 1,8 bilhão. Em 15 anos, isso aqui dá mais de 100 milhões por mês. Por mês não, desculpa, por ano. Tá? Então, 3,8 menos 2 dá 1,8. E para o investidor? Agora, detalhe, que é importante que vocês vão olhar aqui embaixo e vão achar que o investidor está ganhando mais. Não está, não. Tá? 1,8 é o incremento. O que o Fluminense vai ganhar é 1 bilhão mais 2.800, dá 3 bi e 800. E o investidor? O investidor vai gastar 1 bilhão pela cessão dos direitos, né? Ele vai botar na frente 1 bilhão e ele vai ficar com 50% daqueles 5,6, que é uma parceria, né? Entre Fluminense, tomara que seja um Real Madrid, um Barcelona, metade vai ser do investidor, metade do Fluminense. Então aqui tem 2,8 bilhões, mais essa diferença aqui, que é o valor máximo menos o valor que ele atingiu depois de 4 anos. Porque é o seguinte, imagine a seguinte situação. O jogador sai do Fluminense, vai, digamos, para o Real Madrid ou para o Barcelona, e 4 anos depois, ele chega a 40 milhões de euros. Mas ele pode chegar a 70 milhões de euros nos anos seguintes. Se ele continuar desempenhando um grande futebol, essa valorização aqui, essa diferença vai ficar para o clube investidor ou para o investidor, né? Que pode ser um dono de multiclubes da vida aí e tal. Enfim, são várias possibilidades, né? Então, no total, o investidor vai faturar vai ter um lucro, melhor dizendo, de 3,59 bilhões. Ele vai botar 1 bi e vai ter um lucro de 3,5 bilhões. Eu quero saber que SAF que dá um lucro desse aqui para qualquer clube brasileiro. Nenhuma. Nenhuma vai dar. O futebol não dá dinheiro. Futebol, a SAF do Mário, então, nem pensar. Não é só a SAF do Mário. Eu não acredito em SAF de uma maneira geral, tá? Porque eu acho que vai muito uma questão de governança, como o Hélio Viana falou. Não adianta nada você transformar o clube em SAF e não ter governança.
Um clube ele pode ter sucesso tanto no modelo associativo como na SAF, desde que a governança seja de alto nível. Então, gente, olha só. Isso aqui é o lucro que o investidor vai ter, bota 1 bi e depois de 15 anos vai ter um lucro de 3,5. O Fluminense arrecadaria 2 bilhões e vai passar a arrecadar 1 bilhão e 800 mais 2 bilhões, 3 bilhões e 800, né? Então é bom para o Fluminense, é bom para o investidor. Segue aí, Diego. Bom, isso aqui basicamente é um resumo do que está lá, melhor para vocês enxergarem, né? Isso aqui é o valor que o Fluminense receberia pela sessão dos nossos jogadores da base durante 15 anos, cederia 60% dos direitos por 1 bilhão de reais. A venda após esse período são aqueles 2,8 bilhões, que dá um total de 3,8 bilhões. Então, ganharíamos 2 bilhões, passaríamos a ganhar 3,8 bilhões, quase o dobro. E isso porque nós cedemos 50%. Imagina se a gente conseguisse ceder menos, quanto que nós poderíamos ganhar. O que poderia acontecer talvez no futuro. Depois de passados esses 15 anos, talvez seja interessante vender 30% da nossa base e ficar com 70%, e esse número aqui explode mais ainda. Mas o Fluminense precisa de dinheiro para pagar a sua dívida. E depois eu vou chegar, conversei aqui com o Monte Agudo e com algumas pessoas para pensar o que melhor se poderia ser feito aqui. E aí vocês vão entender depois a solução. Bom, investidor, já estou repetindo aqui, né? Ele vai gastar 1 bilhão, vai receber 2,8 da venda, mais a diferença do valor máximo e do valor após 4 anos, ele tem um lucro de 3,6 bilhões. Bom, temos aí os pontos de atenção agora, que são fundamentais. Por quê? Tem 3 caminhos, 3 possibilidades, tá? Vamos lá. Neste novo modelo, é imprescindível que algumas condições sejam definidas em contrato com o investidor, a fim de proteger o Fluminense, garantindo que não haverá perda do vínculo dos jogadores com o clube. Ou seja, essa cessão de direitos é em forma de parceria. Os jogadores terão que continuar os seus direitos econômicos, federativos, melhor dizendo, continuariam sendo do Fluminense. E os direitos econômicos seriam divididos durante 15 anos, 50% para o Fluminense e 50% para o parceiro. Tá? E, obviamente, aqui é uma coisa que tem que ser elaborada e pensada, o Fluminense poder vetar a saída de algum jogador que seja importante para o clube, o Fluminense limitar isso a 2, 3 jogadores por ano no máximo, porque nós formamos quantos jogadores por ano? É um time titular e um reserva da base, que sobem mais ou menos por ano. Então, se saírem 2 dali para nos darem muito mais dinheiro no futuro, vale a pena. Mas eu não posso liberar 5, 10. Isso não existe. E tem que ter poder de veto. Eu quero manter o André para ser campeão da Libertadores. Eu tenho que ter o direito de poder de veto. Tá? Segue aí, Diego. Já está chegando no final. Bom, valor de mercado do jogador após 4 anos seria o momento de decisão. Vamos supor que seja um clube investidor, vamos supor que seja o Real Madrid. Ele vai ter 3 possibilidades. Ou ele compra os 50% da parte do Fluminense. E qual valor vai ser esse? O valor de mercado que o jogador tiver na época, depois de 4 anos. E aí, eu recomendo que seja o transfer market, porque o transfer marketing, eu já vi muita gente falando que o transfer marketing, os números são errados, os números são isso. Eu tenho uma base de 500 jogadores e a variação entre o valor de venda e o valor que o transfer market dizia que o jogador valia naquele momento da venda é de 4%. 4%, ou seja, o transfer market é tipo quando você faz um orçamento, é uma previsão. Você não tem como ter certeza se o jogador vai ser vendido por 10 milhões ou por 11. Mas ele é quase perfeito, a variação é de 4%. Então eu garanto
que o transfer market tem uma variação muito pequena em relação à realidade. Então, se o investidor quiser adquirir a parte do Fluminense após 4 anos, ele vai adquirir pelo valor que o jogador estiver valendo naquele momento. Se o investidor não quiser ficar com o jogador, existe a opção desse jogador ser vendido para outro clube. Digamos, voltando para o exemplo, que esse parceiro do Fluminense seja o Real Madrid. Aí o Real Madrid fala assim, poxa, esse jogador é muito bom, mas eu tenho melhor do que ele na posição. Mas o jogador está sendo sondado por vários clubes europeus, então vamos realizar essa venda aqui, Fluminense. Está de acordo, Fluminense? E, obviamente, o Fluminense tem que estar de acordo. Aí vamos dizer que a Roma queira comprar esse jogador. O valor da venda desse jogador para a Roma será dividido 50% para o Fluminense e 50% para o investidor, que nesse exemplo fictício seria o Real Madrid. Tá? Agora, se o clube investidor ou o investidor não quiser comprar a parte do Fluminense, se não tiver clube europeu interessado, esse jogador retorna ao Fluminense. Só que ele vai retornar num outro nível, concordam? Como é que o Pedro voltou? Como é que o Gerson voltou? Como é que vários jogadores que voltaram para o Brasil, que foram formados pelo Fluminense, voltaram? Voltaram num nível muito mais elevado, com uma experiência europeia de alguns anos. No caso do Gerson, ele até foi 2 vezes para a Europa, né? Então o jogador ele pega uma bagagem europeia, um conhecimento tático, fisicamente ele volta bem mais forte. Então, se esse jogador retornar ao Fluminense, ele retornará um jogador muito melhor. Então, essa solução, ela vai ser muito boa financeiramente se acontecer aqui ou aqui, e muito boa esportivamente aqui. Porque depois de 4 anos, o jogador volta para o Fluminense, com 20 e poucos anos ainda, em condições de performar e ajudar o clube na formação do seu elenco. Tá? Pode seguir. Bom. Eu tive que fazer menção ao Nelson Rodrigues, porque a gente está falando de... O Fluminense, ele nasceu com a vocação para a eternidade. Acho que ninguém discorda disso, né? E em momentos de SAF, a gente está falando de algo que pode levar o Fluminense a um futuro, no mínimo, duvidoso. No mínimo, duvidoso. Eu fiz essa pergunta na reunião do Conselho, que o Fluminense supostamente está sendo vendido para grandes tricolores abastados, né? Mas se esses grandes tricolores são abastados, é porque eles pensam muito em dinheiro. E se eles pensam em dinheiro, provavelmente eles vão pensar em vender o Fluminense um dia. Estão comprando na baixa para vender na alta. E será que eles vão vender para tricolores abastados? Ou será que eles vão vender para um flamenguista abastado? Ou para um corintiano abastado? O Fluminense pode passar de mãos e pode cair nas mãos de qualquer um. E esse qualquer um pode pensar assim, eu vou acabar com o Fluminense, que é meu rival aqui no Rio de Janeiro. Ou até levar o clube à falência. 1000 situações podem acontecer na SAF, numa SAF. É um cenário completamente nebuloso, duvidoso e desnecessário. O Fluminense tem caminhos a seguir. Esse aqui é um deles. E eu não estou aqui sendo dono da razão, eu apenas estou trazendo uma análise, um estudo alternativo à SAF, que pode ser melhorado, e eu conto com a ajuda de todos, tá? Eu conto com a ajuda de todos que queiram contribuir com esse trabalho, com as suas análises, com as suas críticas, sugestões, a gente pode incorporar. Aqui, pelo menos comigo, não tem SAF pronta, goela abaixo, não. Não tem. Aqui a gente está tratando de uma possível solução para o Fluminense, que a gente quer discutir com todos os sócios e torcedores do Fluminense. Tá bom? Então, citando o Nelson Rodrigues para finalizar, o Fluminense nasceu com a vocação da eternidade, tudo pode passar, só o tricolor não passará jamais. Se quereis saber o futuro do Fluminense, olhai para o seu passado. Eu fiz isso nesse trabalho, né? A história tricolor
traduz a predestinação para a glória. E esse caminho aqui pode trazer não apenas a glória eterna, mas muitas glórias para o nosso Fluminense. Retorna no anterior, por favor. Bom, meus amigos, Moran, muito obrigado pela atenção. Opa, pode falar. Desculpa. Bom, aqui tem o QR Code meu, do Diego, tá? E da Tricolor de Coração. Se vocês quiserem capturar aí, vai facilitar o nosso contato. O QR Code fornece os nossos contatos. Se vocês quiserem participar, sugerir, opinar, como eu falei agora há pouco, e assim como da Tricolor de Coração. E lembrando que todo o material, tá? Não apenas a gravação desse evento será disponibilizada, mas nos próximos dias, como também essa apresentação e o Power BI. O Power BI, que se vocês quiserem mexer, aqui ninguém tem nada para esconder. Aqui a gente vai disponibilizar tudo. Tudo. Porque se um dia o Fluminense vier a pensar nessa solução, eu quero que todos tenham participado de alguma forma, mesmo que indiretamente, olhando, conhecendo, porque eu acho muito triste, sabe, quando poucas pessoas se acham no direito de decidir o futuro de milhões de tricolores. Muito boa noite. Obrigado.